Agora, Padre Wander, para a gente começar essa história e a gente entender, antes da gente entender por que a Igreja Católica se levantou contra a teologia da libertação e oficialmente a condenou desde 84, também teve um documento oficial em 86, mas antes da gente entender o motivo que levou a Igreja a levantar a voz e dizer que existe algum problema nessa corrente, vamos entender o que é a teologia da libertação. Eric, imagine uma teologia, ou seja, um caminho de compreensão de Deus e da sua revelação, de aprofundamento do seu ser e da sua obra, da sua palavra, que se apropriou para fazer isso de um instrumento, de uma ferramenta ateia, que é a filosofia materialista marxista. O senhor está dizendo que é uma via de entendimento, aprofundamento da fé, mas de alguma Sem coisa Deus. Que não tem Deus? Ué, é estranho uma coisa, mesmo. não. Não é um paradoxo, é mais do que antagônico, é uma coisa assim, incompreensível. O que aconteceu é que, na busca de tentar compreender o como aliviar as misérias materiais do homem, e particularmente na América Latina, uma determinada corrente acabou se perdendo. E, em vez de buscar na escuta profunda, sincera de Deus com a igreja, porque aqui, olha, a regra da fé, embora a palavra de Deus, estamos neste mês, no mês das Sagradas Escrituras, embora a palavra de Deus é a primeira parte do tripé de fé para nós, que é a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, a tradição e o magistério, a regra, enfim, de fé, não é a palavra de Deus, mas é a igreja. Certo. Porque a igreja é que guarda e que transmite. Então, imagina se tentar fazer teologia deixando de lado aquilo que Deus revela e que nos transmite através da igreja, utilizando-se de uma ferramenta, de um instrumental de compreensão da história, um instrumento ateu, que não reconhece, que não aceita a existência de Deus, Eric. Foi no que caiu a teologia da libertação. Interessante o senhor começar falando sobre esse tripé. A gente sempre cita isso aqui no programa Eclésia, de acordo com os temas que a gente traz aqui para o programa, né? Que nossa crença está baseada nesse tripé, né? As Sagradas Escrituras, a tradição oral e também o magistério da igreja. Se não me engano, eu acho que é em Timóteo 3, que afirma que a igreja é coluna e sustentáculo dessa verdade. Sim. E por falar em verdade, tem tudo a ver com o tema de hoje. A teologia da libertação, eu posso ver se eu estou enganado afirmando assim. Por favor. Bagunçou um pouco o conceito das verdades de fé ou é exagero pensar assim? Eu vou mais longe um pouco, hein, Eric? Certo. Isso aqui hoje vai pegar fogo, eu estou falando sério. Porque não é que bagunçou, não. Certo. Há algumas questões ligadas às verdades de fé. Desconsiderou. Desculpe-me, desprezou. Passou a fazer teologia sem nenhum respeito a essas verdades de fé, aos mistérios da nossa fé, a encarnação, a redenção e assim por diante. Quis, exatamente como que numa louca autonomia, ensinar o caminho da verdade, só que desprezando a verdade. Imagine mais ou menos uma coisa meio que absurda, hein? Mas quis matar a sua sede sem tomar água. Entendi. Você já viu matar a sede em copo vazio? Tem como, né? Então propôs um copo vazio, vazio de sentido, vazio de beleza, vazio da verdade. Vazio da verdade porque a desprezou, não aceitou. Até porque se aceitasse a verdade tal e qual Deus a revelou sobre si mesmo e que confiou à igreja a continuidade desta revelação, não teria caído no absurdo, no erro que caiu. Que é anular totalmente o sentido da fé, a sobrenaturalidade, o caminho espiritual. E, no fundo, acabou tratando a igreja, como vai dizer mais tarde o próprio Papa Francisco, como uma mera ONG social. É isso que a teologia da libertação fez. Tratar a igreja de Cristo, a Santa Igreja, como uma mera ONG social.